Eu vou precisar de pessoas para realizarem o meu projeto, porque, vamos lá, eu sozinho não vou fazer isso. Né? Ainda que eu queira seguir carreira solo, vai ter uma equipe de apoio para aquilo que eu represento. Como é que eu vou assegurar que eu estou chegando onde eu projetei chegar se eu não mensurar cada passo? Se eu não acompanhar cada etapa do processo? Se eu não der às pessoas a chance de dizer para elas, você acertou aqui, você errou aqui, e isso merece X recompensa, isso merece um plano de desenvolvimento individual, né? Essa letrinha que muita gente ouve, que diacho é PDI? Para que a gente faz o PDI? O PDI, se eu for falar e fazer um link com o orçamento que você trouxe, é isso. O orçamento é um plano do que você vai ganhar e do que você vai gastar, de maneira muito simplista. Perfeitamente. Mas o orçamento, o projeto 2023, você já deve ter clientes, já deve trabalhar como na empresa onde você atua como CEO, já desenhando 2023. O que é que vocês têm que faturar, o que é que vocês vão gastar. Muito bem. Um PDI é exatamente isso, voltado para as pessoas, mas voltado para as pessoas alinhado à estratégia do negócio. Ou seja, o que eu espero que você entregue, como você vai entregar, o quanto você está preparado para entregar e como eu posso te ajudar nessa entrega. Perfeitamente. Agora, vamos parar para pensar. Racionalmente, isso pode ser custo? Não. Porque se você mantiver as pessoas no caminho do que deve ser feito e elas fizerem, você já ganhou. E se você rapidamente identificar que o desempenho não era o esperado, você tem como corrigir. Perfeitamente. Agora, o que eu vejo, Edísio, eu vejo algumas coisas nas empresas que eu tenho um mantra, que é o seguinte: contenha a sua indignação. Porque a gente não pode ter um surto. Então, quando a gente vê uma coisa dessa, e aí eu quero amorosamente, né, me dirigir a quem escuta a gente, eu gosto muito dessa expressão. Eu vou fazer agora uma provocação amorosa. Quando a gente entra numa empresa e a gente pergunta sobre essa questão da meta, e sobre a questão do desempenho, sobre a questão do acompanhamento, a grande interrogação que eu me coloco é o seguinte: se você já está bem sem fazer isso, imagine em que lugar você poderia chegar com uma estrutura adequada de gestão de pessoas, uma estrutura adequada de recompensa e uma estrutura adequada de desenvolvimento de profissionais. Perfeitamente. Essa é a interrogação. E eu tenho cases reais que isso funciona. Sim. Porque eu já apliquei isso. É impressionante como eu consegui crescer mais que 80% do volume de vendas em menos de 3 meses, só puramente implantando política de desempenho, de resultado, né? De metas, por desempenho, Claro. por qualidade. É lógico que tudo isso precisa vir acompanhado de um bom clima organizacional, isso precisa vir acompanhado de uma seriedade, de uma transparência, porque os colaboradores precisam ter essa percepção, mas funciona, e é muito isso, as pessoas gostam de se sentir desafiadas e gostam de ser recompensadas pelo que elas efetivamente produzem. E se isso tem uma métrica muito bem desenhada, fica fácil. Né? Perfeito. E esse é um ponto que é muito interessante. Você trouxe uma questão do desempenho, Fá, aqui no início da sua fala, que é um ponto muito legal. A gente ouve muito falar, não é minha para essa parte de pessoas, mas uma coisa que eu vejo muito é do tipo seguinte: você não necessariamente um bom vendedor vai ser um bom gerente de vendas. Ah, de jeito nenhum. E aí eu queria provocar você com isso, né? Porque saber colocar a pessoa certa no lugar certo e saber como mexer as peças, isso faz toda a diferença. E as ferramentas hoje de avaliação de desempenho, de avaliação de perfil, elas lhe fornecem uma riqueza de informação, de informações sobre as pessoas, que se você é gestor, empresário, souber usar isso a seu favor, você pode extrair o máximo de seus colaboradores. Sim. Isso é muito bacana. Eu queria devolver a bola para você falar um pouquinho sobre isso, que eu acho isso tem funcionado comigo amplamente. Olha, hoje pela manhã eu recebi 2 empresários e foi um convite inusitado. Esse cliente que a gente atendeu hoje de manhã, ele já é cliente nosso, ele é sócio de uma empresa de saúde, de um hospital, uma clínica de saúde e reconhecida, de grande porte aqui, e ele está abrindo outro negócio. E aí ele participou de um processo de avaliação comportamental, né, do PDA, de assessment. E aí ele lembrou disso, porque ele fez isso para uma pessoa da família dele, ele lembrou disso e disse: eu estou decidindo a minha sociedade. E eu quero que você me ajude para entender se o meu perfil comportamental com o do meu sócio, se a gente vai dar liga na sociedade. Eu achei isso de uma sabedoria. Foi hoje de manhã que a gente fez isso, está fresquinho esse case.
E no final foi muito engraçado, porque eu disse, olha, o que a gente consegue avaliar aqui é que vocês têm pouquíssimas chances de conflito, porque vocês têm um perfil muito similar. O que é muito bom para evitar o conflito, mas que me preocupa porque as fragilidades também são as mesmas. Vocês não têm competências complementares. Perfeito. E isso vai interferir diretamente no desempenho. Então, aqui é o nosso ponto de trabalho. Que estratégia você vai usar para compensar as suas fragilidades? Porque eu preciso aproveitar os seus talentos. Por muito tempo, a gestão de pessoas, nessa leitura de desempenho, se preocupou em corrigir os defeitos das pessoas. Isso é um equívoco absurdo, porque você não corrige equívoco. Na esfera comportamental, esse não é o ponto. E muitas pessoas passaram muito tempo focadas na... Qual é a sua fragilidade? Tem que resolver isso. Eu vou fazer um paralelo aqui com a escola, que é o seguinte, você pega um menino, você tem lá seu filho, e o menino é um desastre em matemática, o que seria uma tragédia para um educador financeiro, do jeito que seria para uma pró que formou em educação e que é apaixonada por escrita, o menino não saber português. Mas vamos imaginar, o menino dá um show em português, mas o bichinho fica ali no 4 e no 5 na matemática. O que é que todo pai e toda mãe tradicional fazem com esse bichinho? Uma chance para você acertar. O que é que ele faz? O bichinho é ruim em matemática e é bom em português. O que é que o pai e a mãe fazem com o menino? Bota ele para estudar matemática. Bota na banca de matemática. Aí é um desespero. Tome-lhe tabuada, tome-lhe banca, tome professor, tome aula de reforço, porque o menino tem que tirar... Tem que tirar 10 em matemática. 10 em matemática. E você não está aproveitando o talento desse ele já cara tem, que é nato que é em português. Eu quero que a gente faça esse paralelo da educação dos nossos filhos, porque isso tem absoluta relação com a educação corporativa. Perfeito. E vai para a pergunta que você me devolveu, que você me trouxe. Aí você não pega esse cara... Você tinha que levar esse cara para a Bienal, para a Feira do Livro, incentivá-lo a escrever um livro, a produzir texto, a produzir artigos, porque esse é o talento dele. Esse é o talento dele. E aí, perfeito, a gente tem um sistema ainda tradicional, o bichinho tem que tirar lá uma nota para passar de ano. Então, o que você tinha que fazer com esse cara? Você concorda que se ele tirar 8 e 9 em português, é muito mais fácil fazê-lo chegar à excelência do que tirar o bichinho do 4 e 5 em matemática e jogar para o 10? Então, o combinado é o seguinte, bom, meu filho, a gente tem que passar. Então, vamos chegar no 6 em matemática, no 6,5. O nível de esforço que ele vai fazer é menor e vamos usar os seus talentos. Perfeito. Então, além de colocar a pessoa certa, a lógica do desempenho passa por isso. Eu preciso reconhecer o seu talento, porque é aí que você vai me entregar o seu melhor. É esse o potencial onde você vai contribuir para o meu negócio da melhor maneira possível. Agora, você tem algumas fragilidades e elas podem interferir no desempenho também. Então, a questão é, como é que a gente faz para chegar nessa média? Para minimizar essas fragilidades, para não fazer com que esse comportamento, que não é adequado, interfira no resultado do seu negócio, da sua área. Hoje, quando eu conversei com esses 2 sócios, o plano de ação com eles foi exatamente esse. Vamos pensar em como minimizar, porque a gente tem que aproveitar os talentos que vocês têm para esse negócio, que inclusive é da área financeira, né, que eles estão projetando. Então, respondendo um pouquinho a esse conceito, é desmistificar essa questão de que eu tenho que resolver as fragilidades dos outros, eu tenho que garantir que isso não saia de controle, mas aproveitar o potencial. O reconhecimento passa por isso. O apoiar a educação corporativa passa, inclusive, por fortalecer aquilo que é melhor na pessoa, no profissional. Então, quando você me pergunta, tá bom, eu tenho um vendedor e vou promover ele para gerente, isso é um grande risco, se ele não tiver o perfil de liderança, sim. E não tem a ver com ele ser bom ou mal, mas tem a ver que o talento dele, o potencial dele não está para aquele nível de responsabilidade. E aí você vai ficar sem o gerente e sem um bom vendedor. Sem o supervisor. E tem um outro agravante, Você vai perder o cara que você não tem como devolver, que é o que eu chamo de processo de fritura, você frita o cara. Fritou. E a depender da circunstância, você ainda compromete seriamente o clima organizacional.